suddenly found myself drifting far from the shore. I was carried away much further than I'd ever gone before. I thought I'll need some better. My heart started beating for empty pleasure, but all I needed was you. Now it's only you. You're all that I want. 'Cause I found in you my treasure, true. No other love will do. So I will give my all and keep on falling in love with you. Again and again, again and again, over and over again. Again and again, again and again, over and over again. Olá a todos. No vídeo passado eu passei para vocês o cálculo de gasto calórico, né? Então nós dividimos aí as nossas refeições em mais ou menos 5 a 6 refeições. Nós descobrimos a quantidade de proteínas, carboidratos e gorduras. Tá, mas e aí, Vanessa? E agora? Pois é, agora é a informação nutricional dos alimentos que nós vamos focar, tá? De onde eu vou tirar essas informações nutricionais? Dos próprios alimentos, né? Porque é isso, as indústrias são obrigadas a nos informar, tá? O que tem naquele alimento. Muitas pessoas, eu separei alguns alimentos aqui, muitas pessoas se baseiam apenas pelo rótulo, tá? Mas a informação nutricional não é o rótulo. A informação nutricional é mais que isso. Depois dessa boom das gorduras trans, nenhum alimento mais tem gordura trans, né? Uma coisa impressionante. Todos ficaram super saudáveis. Então a pessoa lê aqui na frente, não tem sal, não tem sódio, não tem açúcar, não tem gordura, e acredita e leva para casa. Isso é o pior de tudo. É que o consumidor, além de não checar a validade dos produtos, ele também não checa o que ele está levando para casa, não. E essas informações estão aqui, ó, informação nutricional do produto. Muita gente lê e acha que é de Marte, que é de Júpiter, mas não é, tá? Então aqui na informação nutricional a gente precisa aprender a ler, e eu vou colocar uma sequência de algumas fotos nutricionais de alguns produtos para vocês converterem, aprenderem a ler. Você tem a informação nutricional por uma porção. Às vezes aquela porção equivale a 1/3 do produto. De repente, por exemplo, vamos pegar como exemplo esse leite aqui agora, tá? Ele informa a porção de 20 gramas, o que é equivalente a 1,5 colheres. Então em 1,5 colheres ou 20 gramas, ela informa quanto de carboidrato, quanto de proteína, quanto de gordura, informa se tem vitaminas, quais, sódio, tudo. Você tem as informações aqui. E o melhor, em gramas. Foi a maneira como nós convertemos as calorias para gramas. Então aqui informa que 1,5 colheres tem, por exemplo, 69 calorias. Beleza, 69 calorias. Mas como nós já convertemos, as calorias não vão ter tanta importância assim, tá? Vai ser mais fácil de controlarmos os açúcares e os carboidratos. Então, nessa 1,5 colheres, eu tenho 10 gramas de carboidrato, que são açúcares, ok? E temos 6,9 gramas de proteína, tá? Então, o leite tem proteína? Tem, mas ele tem carboidrato também, tá? Inclusive, adiantando um assunto que é assunto de outro vídeo, a lactose é um tipo de açúcar no leite, tá? Mas depois eu vou fazer um vídeo só do leite. Então nós
precisamos nos nortear pela informação nutricional dos produtos. Vou pegar outro exemplo aqui. Sardinha, tá? Sardinha em lata. Aqui me informa uma porção de 60 gramas, o equivalente a 3 colheres de sopa. Só que nessa embalagem, na realidade, nós temos peso drenado 165 gramas. Ou seja, se a gente consumir essa lata inteira, nós vamos estar consumindo 3 vezes o que está informando aqui. E aqui me informa que nós temos nada de carboidrato, nem 1 grama, e me informa que nós temos 12 gramas de proteína. Então, 12 vezes 3, eu tenho 36. Se eu comesse essa lata toda, eu estaria consumindo 36 gramas de proteína. Ok? E aí nós temos também as gorduras. E as gorduras é um assunto de outro vídeo também, porque eu tenho que explicar para vocês o que é gordura saturada, que as pessoas morrem de medo, que a mídia se ocupa muito bem, né? Ah, gordura saturada. Tá, mas não é nada disso. As gorduras poliinsaturadas e as monoinsaturadas. Elas têm uma divisão e a gente precisa conhecer, caso a gente queira colocar para dentro do nosso organismo as boas gorduras. Pegando aqui um creme de leite comum, tradicional, integral também, tá? E essa latinha tem 300 gramas de produto. Mas a informação nutricional me passa a informação de 15 gramas. Apenas 1,5 colher de sopa, tá? E aí, nessa 1,5 colher de sopa, eu tenho 1,5 grama de carboidrato e 0,4 de gordura, de proteína. E de gordura eu tenho 3 gramas. Ou seja, uma lata de creme de leite vai ter basicamente muito mais gordura, depois carboidrato e depois vai me fornecer proteína. E isso precisa estar bem claro quando você olha o rótulo de um produto e procura informação nutricional. Ok? Um outro exemplo só para finalizar essa parte. Um chocolate em pó solúvel, tá? Que eu procurei sem açúcar. Então me informa uma porção de 15 gramas, 1,5 colher. E na caixinha tem 200, tá? Então me informa um valor energético de 60 calorias. Mais 12 gramas são carboidratos e 1 grama são gorduras. Então por mais que esse chocolate não tenha açúcar, tá? Que ele seja sugar free, ele tem carboidrato, que é açúcar também. É por isso que as pessoas compram gato e levam lebre, tá? Porque elas não sabem. Primeiro que elas não sabiam que tinham que converter isso em gramas de proteínas, carboidratos e gorduras. E segundo que ela não sabe como é que ela vai achar, tá? Agora, eu quero tranquilizar vocês, porque é o seguinte, a princípio parece que você vai ter que viver com uma calculadora na mão. Não é verdade, não é. Como eu disse já em vídeos anteriores, nós precisamos de 21 dias para nos adaptarmos. Então nós temos alguns apetrechos de cozinha que vão nos ajudar, tá? E de qualquer maneira você se acostuma. Então quando você bate o olho num bife de frango, ou em um bife, ou numa quantidade de carboidrato, você já sabe mais ou menos o peso. E se você tem dúvida, você não vai exagerar. Então não é nada um bicho de 7 cabeças, coisa de outro mundo. É totalmente possível, porque milhares de pessoas fazem reeducação alimentar, se dão super bem, têm controle do seu corpo, têm controle da sua saúde, então não é impossível, tá? É só uma questão de se informar. E é por isso que eu bato nessa tecla. Não adianta eu passar cardápio para ninguém. Muitas pessoas me pedem, ficam em dúvida, o que eu como no café da manhã? Eu sempre fico em dúvida do que eu como no pós-treino, no pré-treino. Olha, gente, conscientizem-se, leiam mais, pesquisem mais, mas pesquisem boas fontes, porque senão vocês vão comprar gato por lebre outra vez, tá? Eu não consegui nada de graça, eu li muito, eu pesquisei muito, eu calculei muito, eu pesei muitos alimentos, eu pesquisei muito e foi assim que eu consegui achar o meu equilíbrio. E hoje posso compartilhar com vocês, porque eu fico muito feliz de poder passar essas informações como eu aprendi, porque eu tive dificuldade também de assimilar tudo isso, é muita informação de uma vez só. Um conselho que eu dou para vocês:
Se você tem um foco, se você tem um objetivo e quer se dedicar a algo, você se cerca daquilo. Você cerca a sua mente, você alimenta a sua mente daquilo. Então, se você está no Facebook, curta páginas relacionadas. Você sempre vai ter uma informaçãozinha que vai chegar de cá e de lá. Então, o dia todo você vai estar em contato com aquilo. Cerque-se daquilo, tá? Cerque-se de páginas de alimentação que fornecem todas essas informações, páginas de musculação. E mulheres, sintam-se preparadas para frequentar uma academia sem mito. Ninguém aqui quer ganhar concurso de fisiculturismo. Nem eu, nem você. Nós queremos apenas estar em paz com o nosso corpo. Então, vai agora mesmo e consulte os rótulos, tá? As informações nutricionais dos alimentos. Aí você vai me perguntar, mas Vanessa, e os alimentos que não vêm com informação nutricional? Como, por exemplo, muitos cortes de carne ou muitas frutas. A gente vai no sacolão, nenhuma fruta vem, né, com valor nutricional. Não vem mesmo, mas aí você vai no Google ou você pesquisa e baixa para você uma tabela de informação nutricional dos alimentos. Ela vai te trazer informação da abobrinha, do chuchu, da batata, da maçã, da pera. Vai te trazer informação das aves, de toda a carne de boi, toda a carne de porco, dos miúdos. Você tem essa informação também. Então vai ficar muito fácil. Eu vou mostrar agora para vocês a informação da tabela nutricional, que vocês vão até assustar um pouquinho, tá? Porque tem muitos alimentos que escondem muito carboidrato e nós não sabíamos, né? Que agora nós sabemos. Vou mostrar para vocês e também os rótulos de alguns produtos. E aí nós ficamos kit então com relação à informação nutricional dos alimentos. Bem, eu estou aqui então com a tabela nutricional que eu baixei do Google, tá? A tabela nutricional da Unicamp. Você vê que ela direciona as informações de acordo com a composição dos alimentos a cada 100 gramas, tá? E aí vocês vão ver os grupos, cereais e derivados, tá? Nós vamos ter o grupo de verduras, hortaliças e derivados, vamos ter o grupo das frutas e derivados, vamos ter o grupo de pescados, carne e derivados, todos os tipos de carne. Vamos ter agora leite e derivados, ovos, alimentos açucarados, miscelânea, que seria café, gelatina, leguminosas e derivados, ok? E o que essa tabela nutricional então vai nos informar? Ela vai nos informar com relação à umidade do alimento, ou seja, quanto esse alimento tem de água, as calorias, proteínas, gorduras, que são lipídios, colesterol, carboidrato e fibra alimentar. Vamos focar agora aqui na proteína e no carboidrato, ok? Por exemplo, arroz integral e arroz tipo 1. Nós vamos ter aqui 7 gramas de proteína no arroz tipo 1 e 8 no integral. Não tem muita diferença. Carboidrato, nós vamos ter 78 gramas de carboidrato no integral e 79 no arroz tipo 1. Olha só, a diferença, por exemplo, do integral para o branco em relação ao carboidrato, ou seja, ao açúcar, é quase nenhuma. Eles têm realmente uma grande quantidade de carboidrato. A diferença é que o integral vai te agregar fibra, tá? E aí você vai vendo, por exemplo, eu costumo fazer assim, eu já pego a lista de carboidratos. Então eu vou vendo os mais assustadores, tá? Você vê mistura para bolo, 85 gramas. Aqui você tem farinha láctea, 78 gramas. Aí você tem macarrão instantâneo, 78 gramas. Macarrão de trigo, 77 gramas a cada 100 gramas, tá? Milho, 79 gramas. Então são alimentos açucarados. Embora não tenham gosto açucarado, são alimentos cheios de açúcar. Então esses alimentos eu já elimino no meu processo de emagrecimento. As verduras, por exemplo, você olha também, eu já olho a faixa dos mais açucarados. Olha para você ver. Abóbora tem 3 gramas só de carboidrato, tá? A abóbora cabotiã, 8 gramas apenas de carboidrato. Então eu vou selecionando. Agora, dá uma olhada na batata, tá? A batata baroa tem 24 gramas.
a batata doce tem 28, tá? O cará tem 23 gramas de açúcar e por aí vai. E aí eu vou eliminando, vou pegando os alimentos menos açucarados. Olha o brócolis, por exemplo, como ele é saudável. A cada 100 gramas eu tenho 4 gramas de proteína e tem 4 gramas de carboidrato. Ou seja, um alimento riquíssimo e equilibradíssimo, de baixo açúcar. E aí você vai vendo, cenoura tem mais um pouco, inhame tem mais um pouco, mandioca tem 88 gramas de açúcar em cada 100 gramas de mandioca. E aí você vai vendo que você tem... Por isso que as pessoas devem consumir saladas, porque elas vão estar consumindo pouquíssimo carboidrato e um carboidrato de qualidade. Olha o polvilho doce, 87 gramas de açúcar. Então você pensa num copo americano, que dão mais ou menos 100 gramas, é quase comer um copo de açúcar. Então a gente tem que ficar de olho nisso. As frutas eu também faço da mesma maneira, tá vendo? Abacate tem pouco carboidrato, abacaxi tem mais um pouco, aí você pega banana, tem mais carboidrato, manga também costuma ter mais carboidrato. Então você vai eliminando as frutas muito calóricas. Geralmente as frutas calóricas elas são mais adocicadas. As melhores frutas para quem faz reeducação são as frutas vermelhas, como também o morango. Olha como é baixíssimo. Em cada 100 gramas de morango você tem 7 gramas apenas de açúcar. Então é preferível você comer muitos morangos do que uma banana, do que um pedaço de manga. Então é assim que a gente faz, tá? A escolha dos alimentos. Agora nos pescados a gente pode focar em proteínas, que estão aqui, ó, tá vendo? Atum, em cada 100 gramas, 26 gramas. Nós vimos no cálculo lá que a gente precisa de 30 e poucos gramas, 31, 32 gramas. Então, 100 gramas de atum já vai te oferecer quase tudo que você precisa. Olha as carnes aqui, né? Nós temos todas as carnes vermelhas e eu quero chegar aqui, então, na carne de frango, tá? Que nós temos as bovinas, agora frango, tá? Eu quero peito de frango, que é uma das carnes mais saudáveis para a gente consumir. Olha aqui, frango, peito sem pele, sem osso, cru. Olha só, em cada 100 gramas você tem 22 gramas de proteína. E carboidrato? Nenhum. E gordura? Muito pouco, tá? Se você pegar, por exemplo, um frango inteiro, ele tem mais gordura, tá? Se você pegar uma sobrecoxa, tem 21 gramas de gordura, tá? Enquanto que num peito de frango é pouca gordura. Então é assim, você imprime essa tabela, cola na sua geladeira, no seu armário, para você ter fácil acesso e consultar. Depois de um mês você já sabe de cor, porque você tem os alimentos que você vai eleger como especiais. E aí você vai saber de cor quais os alimentos você vai consumir. E aí vai ficar super fácil, não vai ter problema algum, você vai decorar e vai se tornar assim, uma prática super tranquila. Esse foi só um esboço mesmo sobre a tabela nutricional, como a gente acha, como a gente elimina aqueles alimentos que vão ser os alimentos vilões mesmo da nossa reeducação. Separei para vocês também alguns rótulos, como eu comentei no início do vídeo, para nós avaliarmos. Olha só, peguei aqui um leite em que você tem em pó, em que você tem 9,6 gramas de carboidrato e 6,7 de proteína, tá vendo? Então, tem carboidrato? Tem carboidrato, sim. Esse aqui é um arroz, ok? A imagem está um pouquinho desfocada, mas você vê que em 50 gramas de arroz, você tem 39 gramas de carboidrato e muito pouco de proteína. A maisena, por exemplo, ela é só carboidrato, olha só, é o mesmo caso do trigo, tá? A porção aqui no caso, eu acabei cortando, tá? Mas com certeza são colheres, são 2, 3 colheres. Nós temos 17 gramas de carboidrato, mas você vai achar também naquela nossa tabela nutricional. Isso aqui é uma farinha de trigo integral, olha só, gente, não é porque ela é integral que ela é melhor. Ela continua tendo 37 gramas de carboidrato. É o que eu disse, a diferença não vai ser a quantidade de açúcar, e sim que ela tem fibras, então ela vai te adicionar fibras na sua reeducação. Agora aqui no rótulo diz que ela é fonte de proteína. Pelo amor de Deus, a gente está vendo claramente aqui que tem muito mais que o triplo
de carboidrato do que proteína. Como que ela é fonte de proteína? Me explica. Então a gente tem que ler o verso, tá? Esse aqui é uma embalagem de coco ralado sem açúcar. Não tem adição de açúcar e mesmo assim continua tendo carboidrato. Mas é bem pouco, porque não tem adição de açúcar. E isso seria 2 colheres de chá, uma porção de 12 gramas. Muito famoso, né? Todo mundo que faz dieta adora consumir. E olha só, ele é light. Light quer dizer que ele ainda tem açúcar. Agora, olha a quantidade. 8,7 gramas, tá? E o que eu falei pra vocês, gente, por que a gente tira o leite da reeducação no início? Por causa da lactose. Lactose é um tipo de açúcar. Então, se você é um beberrão de leite, isso vai boicotar a sua dieta. E temos também da frutose, 0 gramas. O restante é carboidrato derivado de açúcar mesmo. Proteína, 5,2. Ou seja, a quantidade de açúcar supera a quantidade de proteína. Outro famoso, light, tá? Vocês vão verificar aqui, olha, que em uma colher de sopa, apenas uma colher de sopa, nós temos 6,8 gramas de carboidratos, ou seja, açúcares, e nem 1 grama, 0,6 gramas de proteína. É muito pouco proteína. Você está consumindo, na realidade, açúcar e nada mais. Outro famosão aí. Todo mundo hoje em dia tem preguiça de fazer seu próprio suco natural ou de comprar uma polpa que seria um pouquinho melhor e enfia de cara no suco de caixinha, né? Pois é. Olha só essa informação, tá? E ele é da soja, que as pessoas fazem um mito em volta da soja que não existe também. Só de açúcar, em cada copo de 200 ml, nós temos 11 gramas. É bastante, gente. São 2 saquinhos daquele que a gente consome nos restaurantes. Sendo que os 11 gramas são de açúcar, puro açúcar. Não é nem derivado da lactose. E proteína, 1,2. 1,2 gramas de proteína. É muito pouco também. Um sorvete 0, sem adição de açúcares. Esse é ótimo, tá? Porque olha só, no rótulo diz que é sem adição de açúcares, né? Aí quando você vai ler atrás, você tem açúcares, tá? Você tem 8,3 gramas de carboidratos e 2,6 gramas deles são açúcares. Então assim, não dá para entender, você tem que realmente consultar, né? Essa é a maneira, gente, de nós buscarmos mesmo a informação para a nossa reeducação. É assim que nós vamos usar as medidas peso, né? Os gramas de carboidratos, proteínas e gorduras. Então você vai enquadrar tudo isso no seu cálculo de gasto calórico. Aí dessa forma vai ficar fácil de você localizar as quantidades que você precisa e eleger os alimentos que vão fazer parte aí da sua reeducação alimentar. Valeu pela atenção e a gente continua.